posição de Jesus. Antes de vir a este mundo, ele fez um planejamento que durou mais ou menos uns 3.000 anos. Antes vieram Sócrates, Platão, veio Buda, veio um monte de filósofos e pessoas com fé no coração nesse mundo. Lao Tse, Forri, enfim, lá pelos lados do Oriente. Então, o Zoroastro, veio muita gente da equipe de Jesus neste mundo para poder trazer uma mensagem de esperança. Depois vieram os filósofos. Sócrates, Platão, por exemplo, são os precursores do Espiritismo. Eles já falavam de espírito lá 500 anos antes de Cristo. Então eles já vieram com esta finalidade de poder já estar divulgando alguma coisa. Quando o ambiente estava devidamente preparado, aí surge Jesus. Aí aparece Jesus. E aí tem lá toda a vida dele. Aí ele começa a pregar aos 30 anos, aos 33 é crucificado. Agora veja, quantos de nós passaríamos pelo que ele passou? Veja, quando ele foi preso, conta a história que ele foi massacrado literalmente, né? Bateram, cuspiram, colocaram lá a coroa de espinho, bateram mais ainda, cuspiram mais ainda, chutaram mais ainda, né? Era uma verdadeira massa de carne viva que ali estava, porque ainda não era o momento de ele entregar o corpo, e carregando ainda, segundo a história, a sua cruz. E se fôssemos nós? Será que nós faríamos tudo isso? Será que nós nos colocaríamos nesta situação? Aí ele é crucificado, aí ele é erguido, e aí vão lá e furam ele pela lateral, aí ele pede água, não dão, porque é para morrer mais rápido possível. E aquele povo que crucificava, os romanos, no caso, eram tão bons, eram assim de um sentimento tão cordial, que para o cabra morrer mais rápido, iam lá e marretavam a perna do cara para ele não ter mais sustento, para morrer asfixiado o mais rápido possível. Iam lá e marretavam a perna dele. E Jesus morreu antes de ter a perna marretada para não ter que passar por isso, por essa humilhação que ele não precisava. Aí veja, o que Jesus fala? Jesus, em nenhum momento em que ele esteve aqui e padeceu todo esse sofrimento, em nenhum momento ele se ofendeu, em nenhum momento ele se sentiu ofendido, ele se sentiu diminuído, em nenhum momento. Tanto é que as últimas palavras dele, qual é? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E realmente, já não sabíamos há 2.000 anos, e hoje, já sabemos o que fazemos espiritualmente? Veja que, se Jesus tivesse se ofendido com toda a surra que ele tomou, ele falaria: Pai, eu os perdoo. Mas não havia ofensa naquele coração puro. É um espírito superior, gente, é outra coisa, é outro nível. Ele pede para o Pai perdoar: Pai, perdoa-os, porque eu não estou ofendido. E por que eu não estou ofendido? Porque eles não sabem o que fazem, são crianças. São crianças ainda engatinhando para a perfeição. Mas até quando nós vamos continuar engatinhando? Até quando nós vamos ficar nos arrastando para nos colocarmos em pé e realmente tomarmos uma decisão? Não, eu preciso melhorar. Eu não posso depois chegar no mundo espiritual, porque uma hora vai me acontecer, sem saber o que encontrar lá, sem saber como viver, ou ter noções de como viver. Ou vai que a gente seja igual André Luiz, e antes de ir para o mundo espiritual bom, passou 8 anos no umbral, né? E o que ele teve que fazer para se safar do umbral, né? Ele praticamente era ateu, enfim, ele vivia da matéria, né? E aí sofreu as consequências. Até que chegou um momento, 8 anos depois, sofrendo no umbral. Leiam, livro Nosso Lar, é o primeiro da série André Luiz, muito bom, muito bom. E aí o que ele faz? Ele se arrepende,
e pede encarecidamente ao Pai, porque Deus é Pai, não é padrasto, e pede ao Pai para que aquele sofrimento parasse. E ali chega o momento dele de ele abandonar aquele lugar onde ele se encontrava, que hoje muitos dizem, é o inferno, mas o inferno não existe. E aí ele é transportado para a colônia espiritual que se chama Nosso Lar. E ali ele é tratado, ali, enfim, ele começa a aprender, ele começa a estudar, ele era arrogante, ele era orgulhoso, e ele teve que abaixar a bola, teve que abaixar a crista, porque era um verdadeiro galinho, e até que aprendeu a ser humilde, e aí ele conseguiu ser aquilo que ele queria. Aqui nesse planeta ele era médico de homens, e daí ele queria ser médico de almas. E aí falaram para ele, você não tem condições, velho. Você não tem a mínima condição. Você está doente. Você é doente da alma, você precisa se tratar, você precisa aprender, você precisa estudar, você precisa conhecer, você precisa treinar, não é assim. E aí ele vai limpar vômitos e sujeiras de espíritos que chegavam lá todos na mesma condição que ele começa pela faxina, e aí com o tempo ele vai subindo, vai galgando confiança, vai se tornando menos orgulhoso, tudo isso para quebrar o orgulho. E aí ele consegue, lá no final do livro, ele consegue ser um aprendiz, vamos dizer, de médico de almas. E aí ele está hoje aí, enfim, escreveu vários livros e vem aí fazendo muito pelo planeta Terra, ao lado de Bezerra de Menezes, ao lado de Emmanuel, ao lado de tantos espíritos bons e benevolentes que nós não conhecemos. O que mais falamos são eles, Emmanuel, enfim, André Luiz, Jesus, mas tem muitos mais. Meus irmãos, encerro por aqui esta preleção, agradecendo a paciência de vocês de terem me escutado durante 30 minutos, e gostaria agora então que a gente novamente relaxasse o corpo físico, que a gente agora fechasse os olhos, e nesse momento agradecer ao Pai, ao nosso Pai, pelo dia de hoje, pelos alimentos que tivemos, pelos nossos lares, pela esposa maravilhosa que nós temos, pelo marido maravilhoso que nós temos, pelos nossos filhos, por todos os nossos parentes, pelos vizinhos, pelos bens materiais que conquistamos e que nos dão conforto, pela nossa cama, enfim, agradecemos a Ti, Pai, e agradecemos também a oportunidade de aqui estarmos reunidos para aqui trazermos os nossos problemas espirituais, e que com certeza que eles ficarão, e sairemos daqui renovados, sairemos daqui melhores do que quando aqui chegamos, e que possamos manter toda essa elevação espiritual que aqui conquistarmos, pelo menos durante a semana toda, até segunda-feira que vem, para quando aqui estivermos novamente, para nos recarregarmos novamente com bons fluidos, boas vibrações e com as tuas bênçãos. Muito obrigado, Pai querido, a sua bênção, e que assim seja. Muito obrigado a todos. Eu falo muito. Tinha que falar mais.